Certeza. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. E que Pai da possa chegar bem perto. Que Deus abençoe, que possamos sair com a nossa alma edificada aqui. Vamos pedir que Deus abençoe os hinos, vamos cantar. O irmão Daniel vai trazer a palavra. Agradecemos pela presença dos irmãos. E que Deus use mais uma vez o irmão Daniel entre nós. E nós possamos realizar mais uma vez um culto aqui de acordo com a vontade de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, Pai, por mais esta oportunidade que nos está concedendo, não somente por esta oportunidade, mas para todas que já temos dado até o dia de hoje, e confiamos em Ti, que vai ter muitas oportunidades para nós aqui nesse local, aqui falar de Ti, do amor de Ti e do Evangelho da salvação eterna. Pedimos a Ti que abençoe os hinos que vamos cantar, como tem abençoado o dia de hoje. Nós que vamos cantar, o nosso coração voltado para Ti, o pregador irmão Daniel, que vai trazer a palavra, que use ele, que o Espírito Santo trabalha na vida dele, no coração dele e na boca dele também nesse momento, guiando de acordo com a Tua vontade. E nós que vamos ouvir e pedindo a favor daqueles que não puderam ouvir também. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém? Então vamos louvar o Senhor. O hino 329.
69. Lá no final.
Esse o 392. Você encosta bem, apresenta o visitante aí, faz a oração para ele, vou chamar mais perto. Nossa, mas não. Sem cortar. Você está ligado? Assim não pega. A gente não sabe, é que faquinha esse microfone. Hoje perde. Como nos visita essa noite, né, irmã Carol, a Manu, é Manu ou Manuela? Manuela. Só Manu. Manuela. Sejam bem-vindas, né? Que Deus abençoe. Entre nós é o nosso visitante hoje, pedimos de favor daqueles que nos visitaram, revelações a direito, nos dá para se necessitar de cada um. E aqui cada família é representada, e o pastor na direção do trabalho, tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu olho para o Daniel. Agora vamos pedir para outra mensagem. Bendito Deus, nosso Pai, te pedimos para ouvir o teu cérebro para estar da mensagem, que nós que vamos ouvir, que possamos compreender e entender qual é o seu desejo na vida de cada um de nós. Tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmão Daniel, você não vai saber usar esse microfone, você faz algo, né? Porque ele tem que erguer mais o som daí, porque eu vou mexer lá no. Que Deus abençoe você, que ficar melhorado. Boa noite. Boa noite. Mateus capítulo 6. Evangelho segundo Mateus capítulo 6. Vamos no finalzinho do capítulo 6 e partindo para o capítulo 7. Jesus dando as instruções. Eu não sei por quantas vezes que já li e reli esse texto e por quantas vezes usei ele como mensagem de reflexão, mas cada vez a gente encontra algo novo. Como é impressionante a palavra de Deus, né? Eu já assisti muitos filmes, já li vários livros, algumas matérias de jornal. Então tem coisa que você vai ler e fala, eu já li. Mas a Bíblia você lembra e relembra do mesmo versículo, e lê e relê, e ela está sempre trazendo algo novo. É porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Ainda diz assim a expressão, na Bíblia mesmo, mais que espada alguma de dois gumes. Quer dizer, nenhuma espada, nenhuma lâmina afiada de ambos os lados consegue penetrar tanto quanto a palavra de Deus. E é impressionante como penetra a palavra de Deus, e é impressionante como penetra a nossa conduta, sabe? Porque a nossa conduta, ela está avaliada pelos de fora pela palavra de Deus. Quando a gente se intitula cristão, os olhos de quem nos vê deixa de ser como um colega de serviço, como alguém que conheceu, mas o olhar já passa por um olhar de julgamento, de ver como que se comporta, o que fala, o que faz, como age.
né? Embora a gente vai falar sobre os olhos mesmo, né? Que é a candeia do corpo. E as coisas é impressionante. Dizia um pregador uma coisa que eu nunca esqueci. Tem muitas ilustrações que eu não esqueci, mas essa eu não esqueci. Ele já não está mais entre os terráqueos, né? O irmão Steve, quem conheceu, né, sabe o prazer que teve de conhecer pessoa daquele jeito, né? Um americano que apareceu para cá com o irmão gêmeo, ele trouxe o evangelho. Ele junto, né? Steve, John Hart, eu não me lembro se mais alguns, né? Potter, não sei. E aí o Steve ficou aqui nessa região e o John Hatter pegou a outra parte, né? Que é a linhagem das igrejas de Tortina, Gália, Marília, aí. Ele dizia assim que, numa mensagem aqui mesmo nessa igreja, que você pegue um lençol branco, alvejado, branquinho, aí você pegue uma fruta, alguma coisa, ou uma tinta, e marque um ponto em algum local. Chame uma plateia e diga: o que vocês estão vendo ali? Ah, do que será que é aquela mancha, hein? Olha que pintam, né? Toda a expansão deixa de chamar a atenção. Meus olhos estão focados naquilo que é indiferente ou que não é compatível com aquele objeto, com aquela peça que está ali. E eu fico olhando que os meus espectadores, eu não quero nem saber o tanto de coisa que eles veem e não estão vendo a vida cristã. É melhor nem perguntar. Não corro o risco de perguntar: você está vendo algum defeito em mim? Melhor não perguntar, não. A gente precisa se corrigir, lógico, somos seres humanos, né? Mas ele continua, né? Jesus não começa, ele continua. No versículo 19 do capítulo 6, dizendo assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Não posso ter nada na terra? Não. O ensinamento de Cristo aqui não está a respeito de bens materiais. Não é essa a preocupação dele. É que quando se relaciona ao céu, se relaciona a Deus, que é Espírito, então o tesouro aqui é espiritual. Não é que nem um grupo por aí que vende a chave, vende o tijolinho lá, que cada tijolinho daquele que você compra, é um tijolinho que você vai juntando a construção sua lá no céu e assim por diante. É muito diferente de quem vendia no passado as indulgências. Eu posso arrumar problema, mas isso é verdade. Tem provas. Né? Não é tão diferente. Mas, por que Jesus, então diz, versículo 21, porque aonde estiver o teu tesouro, aí, nesse mesmo lugar, estará também o teu coração. Esse é o problema. Parece que não tem nada a ver com os olhos, né? Nós queremos chegar nos olhos, mas tem tudo a ver. Aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração, estará também o teu coração. Parece que o assunto
corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Né? Olha, todo tesouro que se ajunta aqui, os ladrões minam, roubam, evadem, a traça corrói. Veja bem, tem um tesouro que não se trata do tesouro material, que tem um ladrão para ele também. Porque Jesus disse que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Tem um tesouro que o mundo em geral não para observar e por isso vivem do jeito que vivem. É um tesouro chamado paz. Mas é aquela paz que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14. A paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. E para ter paz com Ele, precisa ter comunhão. E é essa paz, e é esse tesouro de paz que o nosso arqui-inimigo quer roubar. Se o tesouro que eu estou ajuntando com esse corpo, lembrando lá em Romanos, capítulo 12, que Paulo diz: exorta os irmãos, né, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo perante o Senhor, que é o vosso culto racional. 2. E não vos amoldeis a este mundo, ao esquema. Eu gosto da 21 como diz, da certificação da 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas ser transformado pela renovação da vossa mente. Quando Cristo entra na nossa vida, quando Ele nos converte, a gente não vira crente. A gente é transformado, tornado-se em cristão, filhos de Deus. Só que, como aqui na terra a gente vê no nosso dia a dia, tem muitos filhos que não querem nem conversar com o pai. E espiritualmente estão vivendo uma época que não está diferente. Às vezes é filho, mas não tem comunhão. Foi transformado. Não foi só renovado, mas foi transformado. E a mente renovada para pensar coisas do alto agora. E ter paz, essa paz. Né? Vou relembrar uma coisa que trabalhava em Bauru e tinha um menino que trabalhava com a gente lá. Ele era obcecado por sexo. Tudo para ele era sexo. Não existia mais nada no mundo que lhe dava prazer se não fosse sexo. Eu estava dizendo a ele um dia: olha, a paz que Cristo dá é essa paz que se não consegue se explicar. Aí ele disse assim: realmente eu não consigo compreender. Eu falei para ele: se você tentar explicar para uma criança de 3, 4 anos esse seu desejo, essa obsessão, o prazer
que o sexo te traz, será que ele vai compreender? Aí ele disse, não, não vai. Eu falei, mas por quê? É porque ele ainda não tem entendimento e não experimentou isso para ver o quanto é bom. Eu falei, é por isso que você não consegue compreender a paz de Cristo. Que você não consegue sentir. Você não tem esse entendimento ainda, você não aceitou Cristo, não chegou à maturidade da criança para compreender, é a tua maturidade de aceitar Cristo. Porque só conhece essa paz e esse prazer quem aceita Cristo. Aí você vai perceber essa paz. Aí você vai perceber essa segurança. Você vai perceber esse Pai que eu não preciso estar diante dos olhos como um filho está diante dos nossos olhos para nós ver o que ele está fazendo. Esse Pai é onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando nisso. Então isso me traz paz. Mesmo quando muitas vezes não sou compreendido pelos homens, eu posso ter paz porque Deus conhece o meu coração. Ou posso não ter paz porque Ele conhece o meu coração. Então, o tesouro de Cristo aqui, que Cristo está dizendo aqui, é esse tesouro. O tesouro invisível. Um tesouro que só sente quem o busca. Só sente quem tem o Espírito de Deus habitando em ti, em si. Como diz Romanos 6, se alguém não tem o Espírito de Deus, é por quê? O Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo é por quê? Esse tal não é dele. Porque esse tal não é dele. Porque quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo, que te faz voltar sempre para Ele. Mas essa mesma pessoa que escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, mais à frente ele escreveu, não apagueis o Espírito. Porque tem uma coisa impressionante na Bíblia. A Bíblia diz assim que, Deus dizendo lá no Velho Testamento, porque o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quer dizer, Deus, uma coisa para compreendermos isso, Deus mandou que Jonas fosse para Nínive e Jonas tomou um navio para onde? Um rumo contrário. Vai para Praia Branca. Sabe, pega a estrada de Orlândia e foi embora. O Jonas fez. Ele não queria falar. Mas aí Deus o fez compreender, ele percebeu lá. Aquilo que Jonas disse lá, simplesmente o Jonas disse assim, quando o vendaval estava no mar lá, o simples fato de Jonas dizer assim, não, o culpado é eu, joga eu no mar, que o mar vai se ficar. Sabe isso? Isso quer dizer? Isso foi um arrependimento e enxergou a sua realidade, a sua falta diante de Deus. Ele assumiu a responsabilidade. Coisas que nós não estamos querendo fazer. Assumir a responsabilidade de filhos de Deus. E viver como tal. Todo mundo busca a liberdade, né? O homem quer buscar a liberdade de Deus. Eu quero como meu ajudador, mas não quero que manda na minha vida. Senhor, me dê as bênçãos, mas o que fazer com elas, eu já conheço, isso aí comigo. Isso aí já comigo conheço. É simples. Né? E quem está falando é quem não tem nenhuma culpa no cartório, tá? Eu sou cara. Não tem nenhuma culpa no cartório, não. Eu sou um pecador e estou dizendo isso por reconhecer as minhas falhas. Eu sou aquele tipo de filho de Deus, de cristão, que se envergonha constantemente de si mesmo, porque
não atendeu às próprias expectativas de servir a Deus. Eu espero que vocês não sintam isso, porque não é bom. Tá? Mas, por outro lado, também sou feliz e tenho paz, porque eu sei que é. Porque, como diz Jó, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então vamos para o versículo do olho agora, né? O versículo 22. A candeia ou a lâmpada do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, ou se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Mas espera aí, eu não sou assim tão ruim, né? Mas como que os teus olhos físico e espirituais veem as coisas deste mundo? Os teus olhos espirituais são aqueles olhos que veem com compaixão. Isso é o olho mau. Ou teus olhos são aqueles que veem com desprezo? Os teus olhos são aqueles olhos que veem com um desejo de auxiliar? Ou os teus olhos é aqueles que te vê, que quando você vê, já traz um desejo, ou já acha um defeito, ou já faz um julgamento? Como são os olhos do teu coração, os olhos do teu espírito, os olhos do teu sentimento? São os olhos que mesmo quando olha para alguém, eu não vou dizer imperfeito, porque só Cristo é perfeito, mas quando olha para alguém em tamanhos pecados e dificuldades e faltas, já começa a arrumar um meio de apontamento, de encontrar onde aconteceu isso, onde aconteceu aquilo, ou te aparece aquele desejo de clamar ao Senhor que o traga para a luz, ou que lhe restabeleça a luz. Se for assim, bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem estes olhos que vê com um olhar de apontamento, com um olhar de desconfiança, com um olhar de que eu sou diferente, com um olhar de que não tem jeito, com um olhar de que o problema que eu tenho é por causa do outro, né? Eu não vou em tal lugar, eu não faço isso porque tem fulano, tem o outro. Se o teu olho for assim, ele é um olho sem luz, é um olho mau. O teu corpo está em trevas, e grandes trevas serão. Olha, tem um ponto de exclamação aí. Grandes trevas serão. Sabe por que o corpo também se torna tenebroso? Veja bem o que vai se seguir um pouco mais adiante. Não, volta um pouco atrás, lá antes no versículo 6 lá, no versículo 19 mesmo. Não, peraí. É aqui no capítulo 6 mesmo.
Não julgueis para não ser julgados. Aí, botar no final. Perdi. Hã? 7:1. O 7:1, eu estou achando que é o 6:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Se o meu olho for esse olho que consegue encontrar defeito e desconfiança com facilidade em qualquer coisa e já achar o apontamento, eu estou fazendo julgamento e eu vou ser medido, julgado também, e eu vou ser medido com a medida que eu estou medindo. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: ih, fulano não é bom estar perdido, não. Fulano não é bom conversar comigo, não. É duro isso, quando alguém te encontra, te vê numa posição que ele não tem condições de você confiar a ele certos desabafos, reclamação, um sentimento, sei lá, porque isso vai aparecer em mais lugares. Isso é ruim. Isso é ruim. O cristão é para ser aquele tipo de pessoa que, quando alguém se aproxima dele e conversa com ele ou expõe um problema, seja lá o que for, que aquilo fique dentro dele e com Deus. Se eu não faço isso, é porque o meu olho já não é tão bom. Já não estou vendo as coisas como eu deveria ver. Eu já não estou ajuntando tesouros nos céus. Eu estou ajuntando tesouro aqui, mesmo tesouro, digamos assim, do prazer da língua de falar. Só que eu não esqueça que eu tenho um inimigo que vai roubar isso aqui. Vai roubar, porque quem rouba, não rouba e armazena só para si, né? Ele rouba e vai gastar em outro lugar. Isso aí vai ser distribuído fruto do roubo. E quando o inimigo rouba algo de mim que não é bom, ele não guarda para ele dentro de uma caixinha lá para que ninguém fique sabendo do meu defeito, do que eu fiz, não. Ele vai jogar no ventilador mesmo. Que é para espalhar mesmo. Essa é a função dele. Não ajunteis tesouro, né? Veja bem, vamos usar o olho. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo está repleto de trevas. Veja bem, o simples fato de eu não enxergar algo, o simples fato de eu enxergar algo de maneira errada, ou de eu não enxergar com um bom olho, já passa a ter treva no meu corpo. Trevas é ao contrário de luz. O que bloqueia a luz é trevas. Eu preciso tomar cuidado e buscar diante de Deus para que a minha luz não seja obstruída por algum tipo de escuridão. O olho mau também é aquele olhar de que, como eu costumo dizer para os meninos, o eleitor problemático, que é que busca favor, o candidato faz 999 favor para ele. Aí não consegue fazer o inimigo.
Por causa de um favor, ele perde os 999 e vai buscar outro candidato. E muitas vezes nós corremos o risco de enxergar só o que está de errado na pessoa. Esquecemos de olhar para o restante, para o histórico, assim como a pessoa olha, como a plateia do lençol, olhava para aquele lençol vamos colocar um lençol de 4 por 4 metros quadrados, aí no tamanho dessa parede aqui, e aí só vê aquela manchinha lá, e esquece de ver o resto. Isso é um olho mau. Isso é um olho mau, me traz escuridão, que eu não sou capaz de enxergar o que tem de bom naquele conteúdo. Eu só consigo enxergar o defeito. Nem que seja grande. O bom olho é aquele que olha, né? Que nem eu já vi isso e muitas vezes. Arthur costuma dizer que o pasto do vizinho é mais bonito, a vaca do vizinho é mais gorda, o filho do vizinho é melhor do que o de casa, a esposa do vizinho é melhor do que a minha. Por quê? Porque eu estou convivendo constantemente e os meus defeitos entram em atrito com os defeitos de outra pessoa. E aí, os meus olhos são ruins, porque eu já não consigo ver tudo de bom que já vivemos ou que temos em conjunto. Só consigo ver o que é errado. Só consigo ver o que é errado. Se os nossos olhos espirituais não conseguir ver, tanto nas pessoas e como em Deus mesmo, o que há de bom em Deus. Estava lembrando disso enquanto cantava no Quantas Bênçãos, né? A pessoa reclama, mas ele não olha o conteúdo da vida inteira, o quanto já recebeu, o quanto tem sido beneficiado, como a esposa de Jó. Amaldiçoa-se teu Deus e morre. E Jó disse para ela: você está dizendo, falando como se fosse uma boca. Por acaso vamos receber de Deus só o que é bom e não o que é ruim? Não que Jó estava atribuindo aquela maldade que ele estava recebendo lá a Deus. Mas ele estava dizendo: o tempo todo recebemos do Senhor o que era bom e agradecemos Ele. Agora que está passando dificuldade, o Senhor não presta mais? Deus não presta mais. Conversando com o irmão Paulo, a gente sempre troca essas conversas, porque a gente está. Passa uns par de dias sem se ver também. Porque nem a luz do sol, quando chega, já foi embora. Mas é assim. A gente esquece de ver o que se acontece no nosso dia a dia. Reclama, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, mas esquece de ver o benefício que recebe. A gente reclama de Deus, mas esquece que Deus é quem sustentou e sustenta o tempo todo. E eu estava dizendo para o irmão Paulo, era o seguinte: se Jesus tivesse dito assim, o mundo, vocês, aquele que me ama, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. E daqui para frente é 1000 maravilhas. Eu ia saber que eu não era cristão mesmo, porque eu estava na igreja. Mas ele disse: no mundo tereis aflições. Já estava lá, vai ter aflição. Em mim tem mais espaço. Mas tem bom ânimo, porque no mundo o negócio é diferente. Eis que eu vos envio como lobo no meio das ovelhas. Não foi assim. Eis que vos envio como ovelha em meio de lobos.
loucura vai sair em qualquer momento. E muitas vezes esquecemos. Muitas vezes os nossos olhos não veem mais essas passagens da Bíblia. Os nossos olhos espirituais não veem mais a luz. É impressionante que a certeza, né, era tão nítida, e Jesus disse para eles, dias antes de ir para a cruz: vende um ano porque eu já consigo muito. Em mim tem mais paz, eu venci o mundo. Venceu o mundo como? Poucos dias depois foi preso, espancado, foi para a cruz e lá morreu. Foi para a sepultura, mas não ficou lá. Não ficou lá. Buda, Maomé, Confúcio, Maria, João, Pedro, Paulo, Antônio, Joaquim, Barnabé, aonde foi sepultado ficaram nenhum sempre lá. Eu sei que eu estou caçando confusão hoje. E dizer que a Maria está lá onde foi sepultada. Mas eu sei que eu posso dizer isso também. Mas Cristo não. Quando chegou lá, o Pedro e João, não, bem antes disso, quando chegou lá as mulheres do sepulcro e viram a pedra retirada e ficaram abismadas, e entraram no sepulcro e não viram ninguém, mas aí lá apareceu o anjo e disse para ela: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele vive, ressuscitou. Muitas vezes os meus olhos deixam de ver essas passagens. Muitas vezes os meus olhos já não enxergam mais essas luzes. E por isso começam a andar na escuridão, tropeçando, e quem anda na escuridão tropeça. É uma coisa interessante. Andei muito no escuro, né? No sítio, como os irmãos aqui, quantos não andaram no escuro? Né? A gente só andava no escuro mesmo. Passava no caminho todo dia, 2, 3 vezes, 4 vezes passaram no caminho. De noite não passava sem levar outra pessoa e um ponto no mesmo caminho. Mas como pode isso? Estamos vivendo todos no mesmo caminho da vida. Quando o meu olho tem luz, e muitas vezes estamos vivendo todos no mesmo caminho da vida, que é Cristo. Mas quando os meus olhos têm luz para enxergar com nitidez a palavra de Deus, o seu auxílio o tempo todo, o seu socorro, eu consigo caminhar em linha reta. Mas quando os meus olhos estão escuros, eu começo a tutiar. Levo um tombo aqui, outro ali, e ando em zigue-zague, sendo que a trilha é reta. Porque os meus olhos já não estão tão bons. Os olhos bons, os olhos espirituais bons, eu vou estar olhando sempre para Ele. Vou contar a última ilustração e vamos terminar. Um jovem chegou para o pastor. Vou falar um jovem, porque a situação não é um jovem. E disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Disse: mas por que vai sair da igreja? Pastor, eu estou saindo da igreja porque eu estou observando que durante a palavra, durante a oração, tem um olhando no telefone, a maior parte deles estão mexendo no telefone, outros estão brincando com alguma coisa, entretido, e
não prestam atenção na palavra, então eu não vou mais fazer parte dessa igreja. O pastor encurvou-se um pouquinho diante dele, assim, com os olhos fechados, pensando e orando. Colocou a mão no ombro dele e disse: filho, vem no próximo culto mais uma vez, por favor. O senhor está pedindo, eu vou ver. Aí ele chegou no culto. Na hora que ia fazer a oração inicial, o pastor chegou aí, deu a ele um copo d'água cheio e disse para ele: eu quero que você, durante todo o culto, ande em volta dos bancos e por entre o corredor da igreja com esse copo d'água até terminar o culto. Só que eu não quero que você derrame nada. Não, só faça isso para mim. E ele fez assim, fez. Foi. Terminado o culto, o pastor chamou ele. Muito agradecido. Colocou. Se sente, mas não vai embora. Quero falar contigo. Tá. Despediu-se os irmãos e ele veio: pastor, o que o senhor quer falar comigo? Sim. Quantos irmãos estavam desatentos hoje, mexendo no telefone ou brincando, fazendo alguma coisa durante a oração, os cânticos e a mensagem? Pastor, eu estava tão focado em não derramar água que eu não vi, não percebi quem estava. Ele disse: meu filho, preste tudo atenção à palavra. Sirva tudo a Deus. É o que Jesus disse para Pedro. Sai de tudo que tem estudo com a vida dele. Falei isso agora pouco em casa. Cada um vai dar conta de si. Eu não posso responsabilizar o outro. Porque o outro vai dar conta do problema dele e eu vou dar conta do meu. Então deixe ele. Segue-me tu. Jesus parece meio sem educação, né? Diz para Pedro: o que você tem com a vida dele? Deixa lá, você não sabe, eu estou te chamando. Se o irmão, se o pastor, se a mulher do pastor, se o filho do pastor, se o irmão querido do pastor, a filha do pastor, está te dando algum motivo ou algum irmão está te dando algum motivo para te desanimar da palavra de Deus e da igreja dele? Siga Cristo. Olhe para Cristo. Eles vão dar conta, cada um de si, diante de Deus, assim como eu. Que os nossos olhos sejam bons e tenham luz. Que Deus nos abençoe. Pastor. Obrigado, Deus abençoe. Daniel, o Carlinhos falou para mim, eu não sei se essa semana, você escutou? Ele estava no ar, não sei se essa semana, ou semana passada, agora não sei ninguém bem, escutando, é o Padre Jorge que falou. Lembrei na hora dessa experiência. Que ele falou sobre isso de copo d'água. Eu não sei se foi alguém que tinha falado para ele, que ninguém escreveu aqui, que os outros eram assim. Então o Carlinhos contou essa ilustração ali para ele, né? Foi feito um teste assim e tal. O Daniel contou para ele. Então ele. Então tá bom, vamos louvar o Senhor um domingo. Irmãos, para quem não sabe, domingo de manhã, o irmão Fábio, da Casa Verde, lá de Osasco, da Pasquelar, ele por mim vem visitar a igreja. Ele parece, vai e passa. Ele vai pregar sábado à noite, domingo à noite, em Ourinhos e Santa Cruz. Agora você vai conhecer no sábado. E domingo vem aqui. Então ele prega ou é em Ourinhos, fiquei sabendo, ou é sábado. Isso eu não tenho que bem certo. Só que domingo de manhã vem aqui e depois ele volta.
Então eu peço para os irmãos encarecidamente, né? Que venham no domingo de manhã. Me parece que vão fazer almoço aqui, eu não sei se vão. Depende de combinar, tem que combinar ainda. Venha, chama a Marileia, a Major vem, vocês, a Carol, vou convidar mais alguns também, que vem, no domingo de manhã. Eu pedi horário, mandei uma referência aqui de tempo aqui para ele, chama irmão Fábio. Eu conheci ele agora lá no São Estado em Bauru, aí para ele lá. Ele é esposa. Acho que ele é esposa, ele tem 3 filhos, mas acho que eles não querem, a gente são os 2 só. Ele escreveu assim, ou na região, na vossa região, esses dias de semana, pretendo passar aí no domingo de manhã, me manda o horário, por favor, o horário que eu mandei. Aí depois que eu fui entender por que ele mandou de manhã, porque já tem o compromisso. No sábado, no domingo. Tá bom? Vamos louvar o Senhor? Se alguém lembrar o número que eu não mostrei agora, olha para Cristo. Acho que é 203. Isso aí está na minha mente. Isso aí. Tem que saber. 203. Isso mesmo. Ok? 203. Esqueci a passagem. Olha, cantando eu acho. Sábado, manhã, ceia. Faz aqui bonito.
irmão Paulo termina com oração. Senhor, mais uma vez, aqui, em sua presença, por igreja reunida, queremos agradecer por esta hora aqui na sua casa, por cada um que esteve de nós. Peço pelo dia de amanhã, por cada um, e em especial pelo Deus, que possa nos abençoar. E pelo culto da noite, que possamos estar aqui, que a ceia possa ser realizada. Peço pelo pastor, a direção, a sua saúde, servir para ele entendimento na sua palavra, cada vez mais, pela sua família, sua esposa. Peço pelos nossos filhos, por essa criança aí que nos visitou no dia de hoje, que você possa abençoar, não só hoje, mas o futuro dela, que ela possa ver mais eles. E agradecemos, pela salvação que temos em Cristo Jesus, e pelo Senhor perfeito, e cada um de nós entendesse o seu plano de salvação e aceitasse o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Deus pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.